Em Drama Total, tivemos muitos casos em que personagens chegam longe sem merecimento ou serem estritamente favoritos, como os casos de Millie, Jeff, Owen em LDA, etc. Mas e quando o contrário acontece? Personagens que fizeram muita coisa ou mereciam chegar longe, mas saíram muito cedo. É sobre isso que eu irei falar no vídeo de hoje. 9 personagens que caíram mais cedo do que o esperado, mesmo fazendo muita coisa. Apenas lembrando que eu só irei falar de personagens que ficaram abaixo de 8º lugar na lista geral de eliminação da temporada. Acima disso não entra. Então, antes de tudo, já deixe seu like, se inscreva se não for inscrito. E agora sim, bora! Começando por ordem cronológica, nós temos a Courtney em Ilha dos Desafios, eliminada no 12º episódio em 14º lugar. E assim, a Courtney, junto do Duncan, era protagonista da sua equipe, sempre tendo falas e ajudando a equipe desde o primeiro episódio. No episódio 4, é ela quem acorda o Duncan, desencadeando a vitória dos Robalos. E no episódio 5, é ela quem manda o Harold a campo no sacrifício, o que de novo garante a vitória. Sem contar que em muitos episódios ela liderou a equipe, além do seu casal com o Duncan, que foi importante. Então, cara, uma personagem que fez tudo o que fez, liderou a equipe, formou casal, sai com 12 episódios, ainda mais da forma que foi, com o Harold trocando os votos e ela sendo apenas porteiro, dá pra afirmar que caiu muito cedo e claramente tinha mais lenha pra queimar nessa temporada. Acabamos de falar dele e o próximo da lista é ele, Harold. E também na primeira temporada, sendo eliminado um episódio depois da Courtney em 13º lugar. E assim, a eliminação dele é bem natural, com ele se atrapalhando no meio do desafio, de forma bem compreensível, e ele é eliminado. Mas pô, a gente tá falando de um personagem que ninguém dava nada em os participantes e ganha 2 desafios já perdidos em sequência, o desafio do Dodgeball e o do Show de Talentos. Além de eliminar a Courtney, formar o casal com a Alexandra, etc. Teve mais feitos que vários personagens que foram mais longe, inclusive que a própria Courtney, e assim como em LDA, merecia ter ido mais longe. Agora partindo para LDA, os 2 personagens que poderiam ter ido mais longe para ao menos se desenvolverem junto são Gwen e Trent. E assim, os 2 saíram muito cedo, com o Trent sendo o 4º eliminado e a Gwen saindo em seguida. E até é verdade de que o Trent entregou alguns desafios, mas pô, a gente tá falando dos 2 personagens que ganharam o primeiro desafio, os 2 escolheram suas próprias equipes, foram grandes protagonistas no começo, e talvez com aquele final da primeira temporada dava para sonhar com eles competindo juntos como um casal. Mas não aconteceu, os 2 caíram muito cedo. E assim, foi triste porque o Trent depois disso nunca mais participou de nenhuma temporada. E ali ia começar o declínio da Gwen. E assim, eu falo que eles não chegaram longe, mas eu não falo nem por quesito de competição, e sim o fato deles não terem nem se desenvolvido direito e terem terminado da forma que foi terminado. Dava para pelo menos desenvolver algo muito melhor. Agora em torneio mundial, o escolhido foi o Noah. Ridicularizado na primeira temporada e sem chegar aí para a segunda, dá para dizer que o Noah evoluiu decentemente em torneio mundial, tendo suas interações com Owen, humor sarcástico, sua personalidade inteligente sendo bem mostrado nos desafios, etc. O caso do Noah também foi bem injusto, já que ele e o Owen cumprem um desafio e capturam o Ezequiel, porém o Chris dá vitória para as Amazonas por capturarem o Duncan. E o Noah, que inclusive já tinha descoberto os planos ocultos do Alejandro, acaba eliminado justamente pelas mãos dele. Pô, outro personagem que dava pra queimar mais linha nessa temporada, que dava pra ter ido muito bem. Ainda mais considerando que ele poderia entregar o Alejandro, etc. Agora, finalmente saindo do elenco clássico, em Vingança da Ilha, é a vez do Brick. Um personagem bastante diferente por sua premissa, por ser literalmente um soldado. O Brick era um personagem que, apesar de ser bem idiota, era super dedicado e tentava ajudar até a equipe rival, como era mostrado no episódio 7. Era possivelmente o personagem com os melhores morais da série. Ele sempre ajudava a equipe nos desafios, era gentil, mas por causa dessa ajuda à equipe rival, que custou a vitória da sua equipe, Relâmpago e Joe se unem para eliminá-lo antes mesmo da fusão. E assim como o Trent, o Brick nunca mais foi para uma temporada, ficando de fora até do Só Estrelas. Então, meio que o potencial dele acabou ali. Agora em Só Estrelas iremos falar da Joe. Literalmente carregou a equipe no primeiro episódio, disputou a liderança do time com a Heather no segundo episódio, e no terceiro ela vai bem até o final, mas acaba perdendo.
E bem, cara, a Ju nessa temporada, como eu contei, foi bastante aguerrida, levou a equipe para uma vitória, tirou o relâmpago e, sinceramente, se o enredo de Suas Estrelas fosse melhor, mais trabalhado, ela tinha durado bem mais. Poderiam ter desenvolvido melhor a rivalidade dela com a Heather, colocando como um plot mais sério, talvez até o principal da temporada, com elas podendo virar uma aliança mesmo se odiando, já que no final a Ju é eliminada pelas mãos da própria Heather. E assim, é uma pena ela ter saído tão cedo, representava bem a equipe dos vilões e saiu cedo, assim como Vingança da Ilha. Em Nova Ilha, a principal personagem que poderia ter ido mais longe foi a Sam. Sendo bem diferente da sua irmã, interagia sendo gentil com todos os participantes, ela chegou a formar uma amizade junto com a Jasmine, etc. E pô, cara, ela teve a ideia de quase envenenar a sua irmã, se passar por ela e conseguir eliminá-la, o que, convenhamos, foi um plano muito inteligente. Ela poderia ter se aproveitado disso para ter feito bem mais coisa nessa temporada, talvez manipular os outros, etc. Porém, a Amy volta e a Sam é eliminada junto com ela. Uma pena, uma personagem que fez muito, eliminando sua irmã do mal e caiu tão cedo. E finalizando nossa lista, agora no reboot, temos a MK. A MK foi a primeira personagem do reboot após o Boa, que realmente formou uma estratégia, e foi uma bela estratégia. Ela simplesmente roubou um dos celulares da Julia, o deixou conectado nas câmeras do confessionário e assim conseguiu ouvir os planos e confissões de todos, assim tomando o jogo para si. Sem contar que no desafio 4, ela que dá a vitória pro time, hackeando os escudos do desafio e lançando a Emma até a vitória. E pô, dá pra dizer que ela foi uma das personagens mais importantes da temporada, pois mesmo já eliminada, o Bowie acha o celular jogado por ela na ilha, consegue se juntar a Amelia Priya, tira a Julia e após isso desmorona a amizade das duas. Então ela serviu pro pote final, mesmo sem estar diretamente envolvida. Embora ela tenha sido roubada na S2 também, talvez até mais que na S1, pelos critérios eu escolhi da S1, já que ela é eliminada por um motivo horrível. Mas enfim, é isso. Assim, esse vídeo com certeza cabe parte 2, 3, até 4. Então, se esse vídeo bater 150 likes, eu posto a parte 2 o mais rápido possível, já que é um vídeo bem rápido e fácil de fazer. Comentem suas opiniões, outros personagens injustiçados, e é isso. Falou!